Muito bem, obrigado a todos vocês que acompanham o programa Panorama Político. Eu queria abrir o programa de hoje mandando um abraço especial aos amigos que me param na rua e dizem: Charles, estou assistindo seus programas, estou gostando. Ivone Moura, sempre ali fiel assistindo o programa. Obrigado, Ivone, por estar me assistindo, estar acreditando no nosso projeto. Tem vários outros amigos que também assistem. Com certeza, cada dia que passa, a Mundi TV cresce ainda mais na preferência dos amigos de Campos e toda a região. E hoje eu recebo mais aqui uma figura importante que está despontando na política local, na política estadual e com certeza tem muita história para contar aqui hoje para vocês. Essa série de entrevistas que eu trago aqui, a Juventude Política de Campos, hoje ele representa também essa fatia da juventude política. Com certeza vem com a bagagem de seus familiares e com certeza tem muito ainda a oferecer à política por ser novo e por ter aí uma trajetória brilhante que está por vir. Hoje eu trago aqui para conversar comigo Vladimir Garotinho, Vladimir Matheus, hoje aqui recebendo nos estúdios da Mundi TV. Eu vou passar a sua ficha, vocês saberem quem é Vladimir, antes da gente conversar. O nome todo dele, Vladimir Barros Assede Matheus de Oliveira. Seu pai, Antony William Garotinho Matheus de Oliveira. A sua mãe, Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assede Matheus de Oliveira. Os seus irmãos são Clarissa, Clara, Aparecida, Amanda, Davi, Antony, o Anderson e Juninho. Ele nasceu no Hospital Plantadores de Cana, no dia 13 de janeiro de 1985. Ele estudou no CEEM, estudou também na Auxiliadora, também estudou no Rio de Janeiro, quando seus pais foram governadores. Com certeza estudou bastante, conheceu muita coisa. Formado em publicidade em 2006. Ele é casado com a Tassiana, tem 2 filhinhos lindos, tem a Gabriela e o Antony Neto. Ele representa hoje o Partido da República no município de Campos, na qual é presidente do seu diretório e é pré-candidato a deputado estadual pelo PR. Nós vamos conversar sobre as suas últimas declarações e com certeza tem muito ainda para a gente trilhar hoje com Vladimir Garotinho. Vladimir, com muito prazer lhe recebo hoje aqui no Panorama Político. Obrigado, Charles, obrigado aqui pelo convite. Espero que a gente possa fazer um bom programa hoje. Com certeza, tem muito para a gente conversar aqui hoje. Vladimir, gostaria de começar a entrevista de hoje para saber a sua infância, a sua juventude, suas referências, a construção do seu caráter. Por onde passou essa história? Bem, eu, como você falou, sou nascido em Campos, fui morar no Rio com 15 anos, fiquei lá por 8 anos, quase 9 anos. Voltei para Campos, onde eu nunca desvinculei minhas raízes, sempre que eu morava no Rio, todo final de semana eu estava aqui. Minha namorada, minha atual esposa, é daqui também. Eu tenho como referência de caráter meus pais, porque foram as pessoas que me criaram, que me educaram. E as pessoas às vezes conhecem mais o lado político, não conhecem tanto o lado familiar, mas eu tenho muito orgulho de ser filho de quem eu sou. Com certeza, 2 ícones, né, da política regional, da política estadual. Com certeza, o Garotinho, claro, demarcou um terreno, mostrou que veio, hoje deputado federal, com certeza representa muito bem a cidade de Campos. E Rosinha, dispensa qualquer comentário, a sua administração realmente está aí para todos verem. Só não vê quem é cego. Hoje Campos tem sim uma diferença entre o antes e o depois da Rosinha Garotinho. Em relação a essa referência, você quando novo teve algum tipo de vergonha em relação a ter pais políticos? Houve bullying na escola por ter pais políticos? Viu alguma coisa nesse sentido que traz aí algum tipo de mácula? Não, no meu caso não. Eu sempre tive orgulho dos pais que eu tenho, tanto quanto político como pai. Na minha infância, adolescência, todas as escolas por onde eu passei, eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, então minha relação com meus amigos de escola sempre foi ótima, eu nunca tive problema com isso. E eu, por ser um cara muito ativo, as pessoas até participavam comigo das coisas. Eu trazia os amigos de escola para poder participar comigo, iam para movimentos de rua comigo. Então, eu nunca tive problema em relação a bullying, até porque eu nunca escondi nada, nunca tive vergonha de nada. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa família, nunca sofri nada. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus, porque a política não é um meio fácil. A gente que está no meio dela sabe que tem momentos bons, momentos ruins. Nos ruins muita gente se afasta, mas eu sempre soube conciliar as duas coisas e nunca tive problema com isso não.
Quando você fala, Vladimir, do momento ruim em relação ao período que os seus pais estão sem mandato, o afastamento de certas pessoas, as pessoas preterirem vocês... Não é só sem mandato. Sem mandato isso piora. Mas às vezes no momento político ruim mesmo. As pessoas às vezes se afastam um pouco com medo de colar a imagem no momento ruim. E todo mundo passa por um momento ruim. Graças a Deus hoje Rosinha tem uma administração muito boa, reconhecida, como você falou. Mais de 70% aprova o governo dela, foi eleita com 70% dos votos. Hoje é um momento bom, mas também já passamos momentos ruins na política, todo mundo passa. E as pessoas às vezes querem se afastar para não colar a imagem naquele momento ruim, mas eu sempre soube lidar com isso, nunca me apeguei àquelas pessoas. Eu acho que existem amigos e existem amigos irmãos. A gente tem que saber diferenciar quem são os amigos e os amigos irmãos. Eu queria até aproveitar esse gancho, onde você deixou aqui a questão dos 70% de aprovação dos votos válidos, né? Onde uma eleição que passa por 2012, foi a última eleição que nós presenciamos aqui para a Prefeitura de Campos, 70% dos votos válidos foram contabilizados para a Rosinha. Claro, a gente tem que fazer outras contas, outras matemáticas aqui para poder encontrar um número real. 63%. Em torno de 63%. Se fosse validado os votos do outro candidato que foi nulo, ela teria 63%. Mas como o voto dele foi considerado nulo, ela teve 70% dos válidos. Já houveram várias discussões, até aqui mesmo nesse programa, onde esse percentual, se for considerado o número do candidato Macou, né, o número que em torno de 60 mil votos, os números do candidato Arnaldo Viana, os números dos outros candidatos menores, Geraldo, dentre outros, além dos votos brancos, abstenções e propriamente ditos nulos, se encontra um número maior do que 63%. Com esse percentual se percebe que a população em maior número não queria votar na Rosinha, querendo muitas vezes abster ao voto, votar nulo ou votar em outro candidato? Isso não é verdade, a conta não se faz desse jeito. Quem entende um pouquinho de política sabe disso. Existe um voto histórico de abstenção e de voto nulo. Isso não muda. Pode ser que seja um pouquinho maior em algum momento, mas esse voto existe uma média histórica que varia de 15% a 17% em qualquer eleição. Então, a gente não pode usar esse número para base de nada. Então, a única coisa que a gente pode diferenciar em Campos na última eleição foi o voto do Arnaldo Viana, que foi nulo mais uma vez. A gente cansou de falar que era nulo e ele insistia na candidatura dele. Foi provado que o voto dele era nulo. E se o voto dele tivesse sido computado, a Rosinha teria feito 63% e mesmo assim teria ganho no primeiro turno. Mas esse número, com certeza, é considerado voto válido, com certeza 63% representa uma marca. Quanto a todo o percentual restante, você disse que em torno de 15% a 17%, de 15% a 17% é histórico em toda eleição. É histórico em toda eleição ser nulo ou abstenção. Você pode pegar qualquer eleição e fazer essa conta. Esse percentual, por ser histórico, não representa também a falta de disposição do eleitor em ir às urnas, cada vez mais o descrédito em relação à classe política. Esse percentual não cai, a população não quer participar da política. Mas o que você enxerga nesse momento em relação a esse percentual? Porque esse percentual de 15% a 17% não é só de pessoas que não foram votar. Tem pessoas de certa idade que não tem mais obrigação de votar, não tem condição de votar. Tem pessoa que já até morreu, mas que não deu baixa no título dela ainda. Existem muitas coisas nesse meio. Então, se a gente for... Eu não tenho como dizer você qual é o real percentual das pessoas que não vão às urnas, mas em torno de 15% a 17% dos títulos ativos não vão. Mas pode ter o título ativo que a pessoa já até morreu e o título dela ainda está ativo porque não foi dado baixa. Tem aquelas pessoas com mais de 70 anos que às vezes têm dificuldade de sair de casa que também não vão votar. Tem que estão em trânsito. Exatamente. Então, tem aquelas pessoas que estão viajando, que depois tem que justificar o voto e muitas nem justificam o voto. Então, a gente tem um percentual histórico, mas eu poder te dizer assim, tantas pessoas não vão votar. Eu não tenho como precisar para você quantas pessoas não vão votar porque não querem votar. A gente sabe que existe sim um descrédito com a classe política, a gente briga para que isso mude, até eu representando a juventude, brigo muito para que isso mude, converso muito com as pessoas, digo sempre nas minhas reuniões que tudo na vida só muda através da política. Tudo. Qualquer coisa na vida de qualquer cidadão só muda através da política. Então, temos que cada vez participar mais. A política, na verdade, nada mais é do que o trato entre as pessoas de uma sociedade. Você, quando quer o melhor para o próximo, isso é uma forma de você exercitar a política. Não precisa estar revestido de um cargo. Você, a partir do momento que se dispõe a ajudar alguém, isso é uma forma de exercitar a política. Você pode exercitar a política só em desejando um bom dia ao seu vizinho. É uma forma simples de exercitar a política. E quando se trata da coisa pública,
da questão do poder, você pode estender isso a mais pessoas. Mas eu digo assim, Charles, tudo na vida e na sociedade é por decisão política. Por exemplo, se você vai no mercado fazer compra, o preço do alimento que está lá depende da política nacional. É o preço do alimento que varia. O preço do medicamento também depende de política. Existe também a decisão política. Se Campos hoje tem passagem social a R$1, é por decisão política da prefeita. Se Campos hoje está construindo 10 mil casas com recurso próprio para tirar as pessoas de beira de estrada, beira de lagoa, é por decisão política. Se Campos hoje está aí com o aeroporto, vindo agora para a prefeitura para poder licitar e fazer um mega aeroporto, com aeroporto shopping, vai ter lá, como é que se diz, um porto seco para poder ser alfanegado, é decisão política. Então tudo na vida e o que muda na sociedade, muda na cidade, é por decisão política. Então não adianta a gente ficar só assistindo. Eu mesmo passei a estar na atividade política em 2008. Eu morava no Rio de Janeiro, meus pais eram governadores, eu pouco fazia política, acompanhava de longe. Mas assistia, mas não participava. Exatamente. Mas comecei a entender o processo, a gostar de fazer política, de fazer a boa política. Hoje eu faço reunião todo dia. Ontem mesmo eu fiz 2 reuniões, hoje tem mais 3 reuniões para poder fazer, nos bairros, conversando com as pessoas e dizendo para ela, eu não vim aqui pedir o voto, eu vim aqui esclarecer. A população tem direito de saber um lado e o outro, e ela tem o direito de escolher. A gente precisa conversar com as pessoas, tornar as pessoas esclarecidas para que ela tome a decisão dela. Isso é importante. Realmente a política tem que ser exercitada todo dia. Estou conversando com o Vladimir Garotinho aqui ao meu lado. O primeiro bloco do Panorama Político está acabando, mas vem um segundo aí. Continue com a gente. nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. Olá, empreendedores. Eu, Givago Faria, desejo a todos vocês um ótimo Natal e um próspero ano novo. Nesse ano de 2014, nós estamos preparando muitas novidades no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Com muitas entrevistas, histórias de sucesso, eu aguardo todos vocês. Um grande abraço para todos. No último bloco, nós conversamos sobre vários assuntos. Falamos sobre a questão da estruturação política do PR no município de Campos, onde o Vladimir é responsável por fazer aí a preparação, a condição de preparar a próxima eleição que vem de prefeito em Campos. Porque governador, a gente sabe que ainda faltam muitos acertos, ainda falta muita coisa para acontecer, muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas política se pensa a longo prazo. A política não pode se pensar às vésperas da eleição, porque senão pode tomar um susto, pode ter uma surpresa.
E o que você vem fazendo, Vladimir, em relação a essa fase preparatória da eleição? Charles, para a gente fazer política, a gente tem que estar organizado. A gente não pode fazer política esperando as coisas acontecerem. Nós temos que ser proativos e preparar o partido e preparar o nosso grupo político, porque o grupo político independe de partido. Você pode estar em um partido aqui, depois pode estar em outro partido, mas preparar o nosso grupo político para as eleições que vem aí. Como eu te falei, é o papel de conscientização, de quebrar preconceitos. Então, a gente está estruturando o partido na cidade toda, montando subdiretórios do partido em todos os bairros. Eu fiquei responsável pela coordenação de Guarulhos, já montei aí mais de 25, quase 30 subdiretórios em Guarulhos. Mas do Juventude Não, ou do partido, PRB? tem tanto Juventude quanto dona de casa, todas as faixas etárias. Tem vários núcleos subdivididos. Exatamente. Em todos os bairros nós temos núcleos partidários hoje. Como eu falei, fiquei responsável por Guarulhos, o professor Suledil pela cidade, Fábio Ribeiro por outra área e mais outros colegas por outras áreas da cidade. Montar subdiretórios, esclarecendo as pessoas, trabalhando junto com essas pessoas o ano inteiro, fazendo reuniões com essas pessoas para que elas possam levar a mensagem, levar o que o nosso grupo político pensa, para que quando chegue nas vésperas da eleição, não chegue aqui de paraquedas aquele monte de forasteiro que não conhece a cidade, que não fazem nada pela cidade e leva os votos daqui. Então a gente esclarece as pessoas para votar nos candidatos locais, até porque tem de quem cobrar depois. Hoje, se as pessoas quiserem cobrar de qualquer candidato local, sabe onde achar ele. Tem que ter uma referência. Exatamente. Então a gente esclarece isso. Como eu falei aqui no bloco anterior, não vamos lá só pedir o voto, vamos lá esclarecer as pessoas a importância de votar nos candidatos do local, que é quem conhece a cidade e pode fazer pela cidade. Os demais só vêm aqui pegar o voto. Já é uma fase preparatória para a campanha de governador, já pensando na próxima de prefeito de Campos? Não, a gente tem que pensar política a longo prazo, como você falou. Uma eleição puxa outra. Isso é um ditado da política, né? Acaba então, uma, começa a outra. Exatamente. É sempre assim. E o resultado de uma eleição determina bastante coisa do que vai ser a outra. Então a gente não pode cochilar. Garotinho, eu tenho certeza que vai ganhar a eleição em Campos para governador, vai ser o mais votado aqui, mas a gente tem que dar uma votação a ele aqui histórica. Porque Campos tem uma oportunidade histórica de ter um governador e uma prefeita da mesma cidade. Quando o Garotinho foi governador e quando a Rosinha foi governadora, os prefeitos daqui, infelizmente, eram brigados politicamente com eles e Campos perdeu muito com isso. Dessa vez vai ter um governador, pode ter um governador e uma prefeita trabalhando juntos por uma cidade. Lógico que ele vai trabalhar pelo estado inteiro, mas ele é filho dessa terra, eles são marido e mulher. Então o Campos tem uma oportunidade talvez histórica. Rosinha faz muita coisa, faz tudo que faz sozinha, porque ela não tem ajuda do governo estadual. Eu costumo dizer nas minhas reuniões que o governo estadual agora lançou um programa chamado Bairro Novo. A gente vê aí o Pezão andando, inaugurando um monte de coisa. E o estado tem 92 municípios, Charles. Ele botou esse programa em 91. Só esqueceu de botar em Campos. Então, esse programa não está coberto na cidade de Campos? Não está coberto. Não está previsto? Não está previsto a cidade de Campos. Isso é uma atitude, eu diria, nem um pouco republicana, porque por uma implicância política com o casal Garotinho, eles não botaram o programa aqui. Mas quem elegeu eles foi o casal Garotinho também, porque ele foi apoiado pelo casal Garotinho. Mas foi o povo. Cabral, na última eleição, teve em Campos 112 mil votos, e o casal Garotinho não apoiou ele. E agora não coloca o programa que tinha que colocar aqui, de melhorias para a cidade. Então, olha a chance que Campos tem. Talvez não tenha outra em sua história, de ter um governador e um prefeito da mesma cidade trabalhando junto. Onde você falou aqui, Vladimir, sobre a votação histórica do governador Garotinho em últimas eleições, a gente pode perceber que da última eleição que o Garotinho foi candidato a governador, o único município do estado onde ele marcou mais de 90% dos eleitores, que foram os votos válidos, foi em Quissamã. 97%. 97%. Parece até um número irreal, mas é verdade, 97%. 97% dos eleitores votaram no candidato Garotinho enquanto candidato. Em Campos não bateu essa marca, mas pretende atingir qual percentual? Qual é a perspectiva? A gente pretende fazer o que a Rosinha pelo menos fez, ou tentar espichar um pouco mais que isso. Então a gente pretende fazer aí na casa dos 70% dos votos. É difícil, mas é possível. Então a gente vai buscar sempre... A transferência de voto não se torna difícil na hora de você pedir para outro, mesmo que seja marido ou mulher, mesmo que seja uma representação? Como eu disse aqui, é difícil, mas é um número possível. Na outra eleição, que o Garotinho foi candidato a deputado, a Rosinha estava afastada da prefeitura, então ela não estava em Campos pedindo voto para ele. E mesmo assim ele fez aqui na casa dos 70 mil votos para deputado, que é uma eleição muito mais pulverizada do que a de governador. Nessa a gente vai ter ela à frente da prefeitura e ela bateu mais de 700 mil votos no estado. Mais de 700 votos no estado, o deputado mais votado da história do estado até hoje.
E ela vai estar na prefeitura, vai estar em campo fazendo campanha para ele, ela tem um carisma pessoal dela. Tem, então eu acho que a gente consegue chegar na marca dos 70%. Vamos trabalhar muito para isso. Tem que ser uma meta aí atingível, porque 70% realmente é um número bem expressivo. É expressivo, mas não é impossível de atingir. A gente tem que trabalhar com a média alta para, se der alguma zebra, a gente ficar aí na casa dos 65%. Vladimir, ainda falando sobre as últimas declarações que o senhor deu em jornais aqui da cidade, falando aí da questão do PT, o que realmente o PT representa na cidade de Campos, o trabalho que vem fazendo, se vem fazendo. E pelo que se percebeu nessa manchete onde foi trazida a sua declaração, existe algum menosprezo ao PT em relação à próxima eleição de governador aqui em Campos? Existe uma subestimação, está subestimando o partido na cidade? Não, na verdade a imprensa gosta um pouco de apimentar as coisas que a gente fala, né? A declaração que eu dei foi para o jornalista Alexandre Bastos, ele me ligou, foi por telefone. Ele queria que eu comentasse sobre a declaração do Lindbergh, de que o PT vai fazer história em Campos, vai avançar. A única resposta que eu disse é que o PT nunca mostrou resultado em Campos, realmente nunca mostrou. A gente vê aí o PT tem apenas um vereador, que é o Marcão, foi eleito com 1.800 votos, se não estiver enganado. Nunca fez deputado na cidade, também nunca fez prefeito na cidade. Então, um partido que nunca teve resultado. Apesar de toda eleição estar lançando alguém, né? Toda eleição lança alguém, mas não tem um resultado concreto. Tem pessoas que votam no partido, tem pessoas que votam no partido, mas nunca demonstrou resultado concreto. Então, é muito fácil falar, mas na hora de mostrar o resultado na urna, o PT não demonstra essa qualidade toda que diz da boca para fora. Mas não é em tom de menosprezo, de querer atacar, é questão de comprovar os dados e os números. É só a gente olhar que o partido nunca teve essa representatividade toda na nossa cidade. Marcou, quando foi candidato a deputado em última eleição, obteve em torno de 30 mil votos. Quando candidato a prefeito, bateu na casa aí dos 60 mil votos. Não dá para falar que também o partido está morto, apagado, eu acho esquecido. que Marcou vai ter uma boa votação. Eu acho que Marcou vai ter uma boa votação, mas assim, a gente nunca teve um candidato eleito do PT para deputado na nossa cidade. Marcou é candidato a deputado federal. Para se eleger, ele precisa fazer pelo menos 60 mil votos. Repetir a eleição de prefeito, que é muito difícil. Que é muito difícil. Só com Campos ele vai conseguir isso? Não vai. Marcou não vai fazer 60 mil votos dentro de Campos. Não estou aqui menosprezando ele, mas é muito difícil fazer 60 mil votos dentro de Campos. Garotinho, sai eleito da cidade. É muito difícil. O Garotinho fez na casa dos 70 da eleição passada. O Arnaldo Viana, que era o outro candidato forte na época, fez em Campos 45. Quer dizer, 60 mil votos para o doutor Marcou na cidade de Campos hoje, para deputado, é uma eleição muito difícil para ele. Não é menosprezando, é falando os dados reais aqui. Realmente, a conjuntura pode mudar também. E em relação às possíveis parcerias que estão por vir em relação ao governo estadual. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Vem aí o terceiro bloco, daqui a pouquinho, conversando com o Vladimir Garotinho aqui no Panorama Político. Continue com a gente. Da nossa vida sempre querer mais diversão, informação, velocidade. Por isso a VerTV preparou para você a melhor internet e TV por assinatura. Então não perca tempo e aproveite a nossa promoção de internet de 10 mega por apenas R$ 69,90 em qualquer pacote de TV. E o melhor, não é só por 2 meses, é preço real mesmo. Ligue agora mesmo para 2101-7777 e surpreenda-se. VerTV é de Campos, é da gente. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Olá, amigos do esporte. Eu quero desejar a você, amigo telespectador, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de saúde, paz e felicidade. E que 2014 seja um ano de muito esporte em sua vida, porque o esporte é saúde. Terceiro bloco do Panorama Político aqui
com Vladimir Garotinho, conversando sobre muitas coisas. O Panorama Político é para isso. É para trazer para vocês as informações, tudo que está acontecendo no meio político. Vladimir, vamos agora falar sobre as conjunturas estaduais, nacionais, o que está acontecendo a nível estadual e federal. As últimas ações que acontecem no município de Campos, exonerações e desligamento de parceiros, antes parceiros do governo municipal, eu pontuo em relação ao PRB, ao partido Marcelo Crivella. Estive dando uma folhada no Diário Oficial, vi desligamento de alguns companheiros desse partido, seja o Celso, seja o Bispo Vieira Reis, seja o Givago Faria. Já é alguma ação vinda do Marcelo Crivella e a cúpula do PRB em relação ao desligamento do Grupo Garotinho e não querendo que eles se unam para não representar uma união, uma coalizão posterior ao governo do Estado? Não, em primeiro lugar, queria dizer que a nossa relação com o Marcelo Crivella é muito boa. Nós apoiamos ele para senador na eleição passada. Os vereadores Davidson e Alexandre Tadeu continuam na base do governo, não existe racha, não existe briga. É apenas uma composição. Existe lá o senador hoje que ocupa o lugar do Crivella, que é ministro, o senador Álvaro, que está sempre conversando com o Garotinho em Brasília. Também o Crivella às vezes participa dessas conversas e eles tomam as decisões. Eu não posso te afirmar aqui quais foram os motivos das demissões, a gente sabe que elas aconteceram, mas eu não posso te afirmar aqui quais são os motivos. Mas o PRB continua na base de governo da prefeita Rosinha. Marcelo Crivella, atual senador, claro, licenciado para assumir o Ministério da Pesca. Exatamente. Com certeza tem compromisso com a Dilma Rousseff e com certeza o PT já começa a se mobilizar a nível estadual. Já começa a estender a sua força e começar a pontuar as possíveis coligações, as possíveis coalizões que venham acontecer no próximo cenário para o governo do Estado. Não se demonstra já uma primeira ação, não? Não, a ação não partiu do governo municipal, né? Como eu te falei... Então onde partiu essa ordem? Não, o Garotinho está em Brasília. O governo municipal exonerou ou Marcelo Crivella disse sai, pede para sair? O que realmente aconteceu? Eu não posso te afirmar o que aconteceu. O que eu te digo é que o Garotinho está sempre em Brasília, está sempre conversando com os líderes do PRB e eles estão decidindo o que é melhor para os dois para não ter uma mágoa e arranhar a relação, porque a relação sempre foi boa. Como eu falei aqui, o PRB faz parte da base da prefeita Rosinha, já fez parte do bloco do PR lá em Brasília, então a relação do Garotinho com o PRB em Brasília é muito boa. E ele está lá conversando para decidir o que é melhor para o futuro dos dois, porque o PRB vai lançar candidato ao governo do Estado, Marcelo Crivella é candidato e o Garotinho também é. Então, para que não exista uma mágoa, uma mácula depois lá na frente, tudo está sendo conversado em Brasília. Eu não estou mais em Brasília com meu pai, eu já fiquei lá durante 4, 5 meses, agora eu voltei para cá. Ficou no gabinete, eu me recordo desse período. Fiquei no gabinete com ele lá, mas eu não tenho como te afirmar hoje o que foi conversado lá, mas que está sendo conversado. Já existe uma conversa nesse sentido. Existe uma trajetória que pode seguir nesse sentido. Você vê essa possibilidade? De quê? De que haja uma união do Marcelo Crivella com o Garotinho? Não, eu acho que o Crivella é candidato. Acho até que por essa conversa, mas digo e repito, tudo está sendo conversado. As pessoas do PRB não estão sendo desligadas sem serem comunicadas e sem haver uma composição por cima. Estou entendendo. As pessoas estão sendo conversadas e o PRB continua na base de apoio à prefeita Rosinha, tanto o vereador Davis quanto o vereador Alexandre Tadeu. Em relação ao cenário estadual, já percebemos as movimentações e o Garotinho, ele ora primeiro lugar, ora segundo, ora terceiro, fica sempre flutuando em relação à preferência do eleitorado a nível estadual. A gente percebe, Lindbergh aponta, depois o Garotinho aponta, depois Marcelo Crivella tem um teto também. É importante lembrar que o Marcelo Crivella, ele representa uma religião, representa uma instituição religiosa e por esse motivo, muitas vezes, quando se trata de alguns assuntos polêmicos, como aborto, como homossexualismo, como vários assuntos, ele acaba por ali patinando e acaba tendo problema em relação à progressão, acréscimo de eleitores à sua candidatura. Eu vejo dessa maneira. E claro que a gente começa a perceber isso aí quando ele se esbarra em números, né? Em relação à possível coalizão dos partidos e lançamento das candidaturas já estão na rua. Um eventual segundo turno, o Garotinho indo a segundo turno para o governo do Estado, se vê a possibilidade de um acordo com o PT? É possível que haja um acordo com o PT para ganhar a eleição ou não? Você não interessa a esse acordo? Olha, na política nada é impossível, né? O Garotinho tem os problemas políticos com Lula, isso é público para
todo mundo. Eu acho que são dois líderes que militam na mesma esfera, que é a esfera popular. Então o Lula tem uma certa birra com o Garotinho, diria assim, mas com a Dilma ele não tem problema nenhum. Eles são amigos, participei de várias reuniões junto com os dois. O problema é particular com ele? É o problema político do grupo do Lula com o Garotinho. O que eu digo grupo do Lula? É esse grupo que hoje aí está até preso, que é o Genuíno, o Zé Disseu. Os mensaleiros. O pessoal que acompanha mais a cúpula do partido Lula tem uma certa rivalidade com o Garotinho por ser um candidato popular que milita na mesma área, tinha um certo receio do Garotinho, tendo espaço político, ocupar o espaço do Lula. Sempre teve esse receio, mas o Garotinho não tem problema com a Dilma, ele se dá muito bem com a Dilma, participa de várias reuniões com a Dilma. Só para ilustrar essa sua conversa, não lhe cortando, é importante lembrar que quando o Garotinho foi candidato a presidente, né, é importante a gente ilustrar isso aqui, o Garotinho teve 20 milhões de votos. Quase 20. Em torno de 20, 19, mais um pouquinho. Batendo aí quase que a casa dos 20 milhões de votos. Numa candidatura onde existia o José Serra, o Lula e o Garotinho. E o Ciro. E o Ciro ainda. Mas o Ciro nem disse a que veio. Ele ficou ali no azarão, ficou lá em último lugar. Mas eu falo dos três ali que estavam realmente disputando, né, com condições de ganhar. Se o Garotinho faz mais 4 milhões de votos, quem iria segundo turno com o Lula seria o Garotinho e não o José Serra naquela oportunidade. O Garotinho naquela época tinha 1 minuto e 40 de televisão. Estava num partido na época muito pequeno, que era o PSB, que hoje já é um partido mais estruturado, e com 1 minuto e 40 de televisão fez a votação que fez. Teve voto em todos os municípios do Brasil. Né? Você não vê isso aí o momento que o Lula percebeu uma possível ameaça? Se não, ele Lula, acelera um pouquinho mais, poderia ser um elemento complicador? O Lula tomou o Garotinho como adversário dele no momento em que o Garotinho, no segundo turno, apoiou o Lula naquela eleição para presidente, transferiu principalmente no Rio de Janeiro maciçamente a votação para o Lula. É só a gente pegar os números daquela época que a gente vai ver isso. Quando acabou a eleição, o Lula chamou o Garotinho e o Ciro para ser ministro. O Ciro aceitou, o Garotinho não. Então a cúpula do partido, que sempre foi a cúpula, a inteligência do PT sempre foi liderada por José Disseu, tomaram o Garotinho como adversário, dizendo assim, pô, esse cara não quer ser ministro, na próxima ele vai querer encarar a gente e ele é um candidato popular. Então tomaram o Garotinho como adversário, cercaram o governo da Rosinha na época, bloquearam dinheiro, botaram Polícia Federal, ou seja, usaram a máquina do governo federal para atingir politicamente o Garotinho através do governo da Rosinha. Então voltando ao assunto anterior, o Garotinho se dá muito bem com a Dilma. Né, o problema pessoal com a Dilma é nenhum. A Dilma tem ajudado muito a cidade de Campos através dos pedidos do Garotinho lá, através de liberação de recursos, de emenda do deputado Paulo Feijó, do deputado Garotinho. E eu vi também, a Dilma fez uma declaração naquela assinatura da lei dos taxistas, dando autonomia. A Rosinha se referiu ao Garotinho que estava ali presente como autor da lei e deu crédito a ele. O Garotinho foi quem conseguiu uma manobra jurídica junto com Michel Temer, vice-presidente da República, que é um jurista, encaixar o direito de sucessão, porque o advogado da União estava dizendo que era impossível fazer aquilo. O Garotinho achou uma brecha jurídica, ele não era o relator, mas quem achou a brecha jurídica foi ele. Então, a Dilma reconheceu publicamente que foi o Garotinho que descobriu aquela saída para poder favorecer os taxistas. Para ilustrar aqui, é a questão da autonomia dos taxistas. Hoje, se o taxista falecer, a autonomia não volta mais para o governo, vai para a família dele. Que era, enquanto ele viver, pertencia a ele. Após isso, voltaria ao governo para dar outro. Hoje fica para a família dele, exatamente. Então, impossível de compor com o PT? Não, não é impossível porque o Garotinho está bem com a Dilma. É difícil a composição com o PT? É difícil, porque o PT estadual faz parte hoje do governo Cabral. Então PT e PMDB hoje é a mesma coisa. Agora estão querendo se dividir. Estão querendo se dividir para lançar uma só, para lançar duas candidaturas. Mas hoje é uma coisa só. Então é difícil a composição com o PT do Rio de Janeiro? É difícil. Mas com o PT nacional hoje, já que o grupo do Lula está fora, porque está todo mundo preso, e o Lula não é mais presidente, não é impossível, porque a relação da Dilma com o Garotinho, com a equipe dela é muito boa. É importante lembrar que no primeiro mandato do Lula, ele ficou por 8 anos, 2 mandatos de presidente. O primeiro mandato do Lula, esse mesmo grupo que hoje está sendo envolvido, Delúbio Soares, né, vários outros que estão envolvidos aí nesse esquema do mensalão, o primeiro governo dele, de todos os ministros da época que estavam ao seu lado, vários caíram por conta de escândalos, por conta de acusações, por conta de desvios, provados e comprovados, quando na verdade ele dizia que nada disso sabia. Não sei de nada, não vi nada. O último a cair foi o Palocci. É importante lembrar isso. Todos aqueles ministros que comporam o primeiro
governo dele, o staff, número 1, todos caíram, só restou o Palocci, que foi o último, ainda o herói da resistência, que o Lula tentou segurar o braço dele enquanto ele estava na sua queda. Não percebe aí também o enfraquecimento, cada dia que passa, do Lula? E, claro, ele tem o seu carisma, ele tem sim a sua força, tem de respeitar, foi tentado por várias vezes, em torno de 4 vezes, a candidatura de presidente, onde ele conseguiu chegar. E hoje, dentro do partido, ele tem muita força. Como vocês veem a posição do Lula hoje em relação ao PT? Ele ainda dá as cartas dentro do partido? Lula é uma figura, é um emblemático, é um ícone político, tem que se respeitar a história dele, a votação que ele teve, os 8 anos de presidente que ele teve. Ele dá as cartas dentro do partido ainda, só que o PT ele é dividido, bastante dividido. Não tem uma corrente, tem várias correntes dentro do partido. Mas o Lula ainda tem muita força dentro do partido. Eu acho que o grupo majoritário ainda é o dele. Eu acho que por muito tempo quem vai dar as cartas no PT ainda é Lula. Mas não querendo ser candidato a presidente mais. Eu acho que até a saúde dele não permite mais que ele seja candidato a presidente. Eu acho que a Dilma será candidata à reeleição, é a minha opinião. Pode ser que seja o Lula? Pode. Tudo pode na política, mas eu acho difícil. Eu acho que a Dilma será candidata à reeleição. E o cenário é ou Dilma no segundo turno com Aécio, ou Dilma no segundo turno com a dupla Eduardo e Marina, né? Eu acho que se Dilma for para o segundo turno com Aécio, ela vai levar. Se ela for para o segundo turno com Eduardo e Marina, eu já acho que a eleição pode complicar, porque a população espera algo novo. Eu acho que estão satisfeitos com o que estão aí, a economia vai bem? Eu acho que não vai bem. Eu acho que a inflação está voltando, a economia não está lá, essas coisas todas. Então, para voltar para o PSB, talvez a população prefira continuar com a Dilma, mas se for para tentar algo novo, eu acho que no segundo turno, Eduardo e Marina, pode ser que a Dilma se complique um pouco, mas eu acho que a candidata é ela. O eleitor ele está pronto para o novo? Ele está receptivo ao novo? Depende de como o novo se apresenta. A gente olhava aí nas pesquisas a Marina muito bem nas pesquisas. Agora que ela compôs com o Eduardo Campos, não tem mais o nome dela na pesquisa, só tem o do Eduardo. Mas eu acho que quando tiver numa eleição, no segundo turno, que a Marina for para um lado, Eduardo for para o outro, e o PSDB não vai apoiar o PT, deve provavelmente compor com Eduardo e Marina, tem tudo para dar trabalho, né? Eu acho que essa composição Eduardo e Marina fez bem ao Brasil. Realmente, representa um sangue novo, né? Representa uma renovação. Representa uma esperança de uma coisa nova, porque, como eu te falei, a economia no país hoje não vai bem. E de todas as atribuições do governo federal, que tem muitas, a principal é controlar a economia. E, infelizmente, nisso a economia não está muito legal. O governo federal perdeu um pouco a mão. Então, acho que se apresentar alguma coisa nova e viável, eu acho que o povo tem condição de embarcar. Vamos ver, tem muita coisa para acontecer ainda. Conversando aqui com o Vladimir Garotinho, sabendo de tudo que está acontecendo nos bastidores. É para isso que existe esse programa. O Panorama Político traz para vocês as informações lá da coxia, lá de tudo que está acontecendo lá dentro. Agora, Vladimir, eu queria saber em relação à sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa, a ALERJ. Existe a preferência por parte do grupo que você venha candidato? Existe já uma união de forças internas para que você se lance candidato? Charles, eu digo o seguinte, a minha candidatura está 100% atrelada à candidatura de Garotinho. A eleição principal é a dele ao governo do Estado. Em momento nenhum eu me lançarei candidato se for para atrapalhar a eleição dele. Eu desejo ser candidato, coloquei meu nome à disposição. Todas as pesquisas que saem de qualquer instituto, eu estou liderando as pesquisas aqui em Campos. Fico feliz com isso porque eu busquei o meu espaço. Eu não sou um candidato fabricado. Eu sou um candidato que buscou espaço, que milito na vida pública, participo de movimentos, faço reuniões. Busquei um espaço que estava talvez vazio dentro do nosso próprio grupo. O grupo tem muitas pessoas, muitos pré-candidatos, mas existe um espaço e esse espaço não fica vazio. Alguém tem que preencher. Eu acho que eu consegui preencher esse espaço com dedicação, com trabalho, com carinho com as pessoas. E meu nome está à disposição do grupo. Mas se não for da vontade, se acharem que eu possa atrapalhar de alguma forma, eu não serei candidato. Mas, repito, tenho desejo, tenho vontade e vou, se na reta final o partido achar melhor eu não ser candidato, eu não serei candidato. E eu gostaria de saber o seguinte, o cenário interno do partido em relação à sua possível candidatura. Existe uma ciumeira por conta da questão da preferência do seu pai, preferência de sua mãe. Se hoje já existe a Clarissa, hoje na ALERJ, representando ali a sua família,
Não acha um pouco prematuro tentar fazer com que mais um da família se eleja para realmente fazer abraçar vários poderes? Isso não é arriscado tentar fazer isso, não? Mas exatamente o que eu te disse, minha candidatura não é uma candidatura fabricada, né? Só para uma questão. Eu busquei um espaço. A gente posso citar aqui 2 exemplos. Por exemplo, o filho do Sérgio Cabral. Marco Antônio. Marco Antônio, ele vai ser candidato a deputado federal. Ele é um candidato fabricado? Não, não é. Ele é um militante político, presidente da juventude, participa de movimentos sociais, mas é filho de Sérgio Cabral. Se ele vai ser um bom ou um mau político, o tempo vai dizer, mas ele não é um candidato fabricado. Agora vamos para um caso de candidato fabricado. Os filhos de Pisciani nunca militaram na vida política. Nunca. Entraram na política porque o pai queria abraçar todas as esferas de poder. Ninguém conhecia os filhos de Pisciani. Leonardo, Rafael, são candidatos fabricados. Esses são fabricados. Agora, existem aqueles que são filhos de políticos, mas que militam na vida pública. Quando um pai é advogado, não é bacana que o filho seja advogado? Quando o pai é médico, não é bacana que o filho siga a carreira do pai e seja médico? Por que um político não pode seguir a vida do pai? Né? Eu me espelho nos meus pais, eu acho que eles são 2 grandes políticos. Tem lá os problemas dele, como todo mundo tem, mas são pessoas corretas, são bons políticos. Eu aprendi a gostar da política, aprendi que só com a política se faz alguma coisa de verdade na vida das pessoas, na vida da cidade. Então, estou colocando o meu nome. Existe ciúme? Existe ciúme, mas também existem as pessoas que apoiam. Por exemplo, Campos, nós temos vários pré-candidatos do nosso grupo. E vários deles já declararam que se eu for candidato vão me apoiar. O caso do Gil Viana, o caso do Albertinho, o caso do Thiago Virgílio. Já disseram, olha, eu também tenho vontade, mas Vladimir, se for você, cara, eu estou com você porque eu gosto de você, você é um garoto bacana, um garoto que merece o seu espaço. Então eu estou bem à vontade, com o coração bem tranquilo. Quero ser candidato, Charles? Quero muito ser candidato. Mas se não for da vontade do grupo agora, se não for da vontade de Deus agora, eu também sou novo, vou saber esperar. É importante a gente ouvir essa declaração porque parte muito da vaidade humana. Você vê uma atual conjuntura se desenhando para a sua candidatura, existe uma predisposição, você está indo para a rua e tentando. Se o momento não for esse, você está disposto a recuar e aguardar o momento certo. É claro, eu acho o seguinte, quem estica a corda até o final na política quer brigar. Não é o meu caso, eu não vou brigar. Eu acho que o meu desejo, todo mundo sabe qual é. Tenho um desejo de ser, busquei um espaço para ser, trabalho para isso há muito tempo. Mas se não for da vontade de Deus e se o grupo entender que não é o melhor momento, eu não estou aqui para atrapalhar, estou aqui para somar e para ajudar. Eu retirarei minha pré-candidatura, mas por enquanto eu sou pré-candidato. Vou até o final, vou manter a minha palavra com as pessoas que acreditam na minha candidatura até o final. A última pesquisa agora que saiu, eu continuo liderando as pesquisas, mesmo com muita gente dizendo que eu não vou ser candidato, mas eu continuo mantendo a minha pré-candidatura até o final. Se lá na frente acharem que não é o melhor para o grupo, eu não serei candidato. Importante saber isso. Vamos agora ao cenário 2016. Nós estamos agora falando sobre 2014. Vamos ao cenário da política de 2016, da eleição municipal. Nós sabemos que sua mãe, atual prefeito de Campos, Garotinho, atual deputado federal, sua irmã, atual deputado estadual, você lançando pré-candidatura a deputado estadual. Existe algum nome pronto no partido, aguardando o momento certo de ser lançado para uma eventual candidatura de prefeito de Campos? Até porque vocês não poderão ser, por conta do vínculo familiar que existe com os que já representam. Dentro do grupo já existe alguém sendo preparado para assumir esse posto? Não. Está muito cedo para falar disso ainda. A gente vai escolher isso junto com o nosso grupo político, junto com o resultado de pesquisa também, porque a gente não pode lançar um candidato que seja inviável. Então está muito cedo ainda. 2016 é uma eleição que começa a se desenhar depois da eleição de 2014. Então a gente, a partir de 2014, começa a trabalhar, começa a conversar internamente com o grupo e começa a colocar nomes para avaliação em pesquisa. Lá na frente a gente vai decidir isso, mas por enquanto não temos nome. Se cogitam nomes como Suledil Bernardino, como Mauro Silva, como Pudim, como vários outros. Algum deles aí vê a perspectiva? Hoje se cogita muitos nomes, né? Se fala em muitos nomes, mas como eu te falei, não temos nome definido para nada. Hoje é só especulação, é só cogitação. A eleição de prefeito começa a se desenhar e se pensar nela depois da eleição de 2014. Então depende muito do que acontecer na próxima eleição de governador, presidente, deputado estadual, federal e senador. Vai se começar a mostrar aí o tabuleiro do jogo e quais serão as peças disponíveis para a ascensão. Principalmente a eleição regional de governador e de deputado estadual e federal. A gente precisa definir melhor o quadro para depois saber o que nós vamos fazer. Então é muito prematuro falar sobre isso ainda hoje. Muito. Está muito cedo ainda.
É importante nós sabermos de tudo, o que está se desenhando dentro do partido, as coalizões que chegam, os apoios que são recebidos, e com certeza tudo isso vai se desenhando um cenário, não é verdade? Chefe, mas como eu te falei, tá cedo para falar sobre a eleição de 2016, mas para a eleição de 2014 já estamos até muito em cima. Eu costumo falar, se você tirar aí Réveillon, Natal, Copa do Mundo, Carnaval, final de semana, nós temos 90 dias úteis até começar o período eleitoral. Então, tá em cima da hora. A gente já estão apagadas as luzes, né? A gente já está trabalhando. A convenção, a pré-convenção do Partido da República vai ser 25 de janeiro, no Rio de Janeiro. A gente vai estar antecipando, definindo já muita coisa nessa pré-convenção, para poder chegar estruturado e não chegar em cima da hora sem saber o que fazer. Porque quando chega na hora da eleição é que muitos candidatos acordam e começam a fazer política só na hora da eleição. Não é o nosso caso. Faltam 90 dias faltam 90 agora. dias. Parece que está longe, nós já estamos em dezembro, a eleição em outubro do ano que vem, mas faltam 90 dias para começar o período eleitoral, dias úteis, que eu digo. Descontando feriado. Descontando final de semana, feriado, Copa do Mundo, Carnaval, faltam 90 dias úteis, é muito pouco tempo. Em relação à Copa do Mundo do ano que vem, é um período que antecede as eleições. Existe um apelo muito forte em relação a esse evento, não só nacional, mas mundial, e ainda existe um ponto que é agravante nesse caso por ser sediado aqui no Brasil. Vai haver um desvio das atenções por conta dessa Copa do Mundo que está acontecendo aqui em 2014 para o cenário político que se desenha em 2014? Um desvio das atenções por conta que futebol é a cachaça nacional e a população acaba esquecendo um pouco da política e deixando para a última hora e vota em qualquer candidato? Mas nós temos que lembrar que a Copa das Confederações, que foi um teste para o Brasil esse ano, nós tivemos muitas manifestações pelo país inteiro. Quem garante que isso não vai ocorrer na Copa do Mundo? Então os políticos, os governantes, principalmente os governadores e a presidente, têm que estar atentos, porque se ocorrer a mesma coisa que ocorreu, na urna eles vão ter uma surpresa talvez não tão agradável, né? Porque tivemos manifestação em todos os jogos da Copa das Confederações, em todos os estados, sobre os gastos excessivos com a Copa do Mundo. Então, ao invés do povo esquecer por causa do futebol, isso pode aumentar a necessidade do povo de votar diferente. Então, não é bem assim que o futebol vai ser a cachaça do povo que vai fazer esquecer, não. Pode ser que a população se revolte, como se revoltou na Copa das Confederações, e o resultado na urna seja até surpreendente. Realmente, a gente percebeu em várias manifestações quebra-quebra, mas o que se percebeu realmente, o centro daquele movimento, é que era um movimento acéfalo. Não tinha um representante, não tinha um propósito, não tinha uma bandeira, e aí se perdeu, se esvaziou aquele movimento. E até agora a pergunta que fica é: para que eles botaram o bloco na rua? Na verdade, o movimento se esvaziou depois que os partidos tentaram aderir. Depois que o próprio PT tentou ir para a rua, depois que o PSTU tentou ir para a rua, PCdoB, PSOL. Quando os partidos tentaram aderir, o movimento esfriou. Mas aquilo era um movimento legítimo do povo. Aquilo não tinha, como se falou, um líder. O povo estava na rua cobrando melhorias e reclamando os gastos excessivos com a Copa do Mundo e reclamando da imprensa, principalmente da Globo. Então foi um movimento acéfalo partindo diretamente da população. Se a gente tiver, durante a Copa do Mundo, um outro movimento como esse, o que não é difícil de acontecer... Que aconteceu via Facebook. Principalmente pelas redes sociais. As redes sociais hoje têm um papel importantíssimo, nas eleições vão ter mais ainda. Então, se a gente tiver um movimento parecido com aquele, ou igual, ou maior até do que aquele, porque não é difícil que tenha, podemos ter surpresa nas urnas, Charles. Então, pode deixar de ser a cachaça do povo para o povo esquecer, ou pode alimentar mais ainda o povo na hora fazer diferente. Realmente, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Conversando com o Vladimir Garotinho aqui, no Panorama Político, é o terceiro bloco. Eu já volto. O quarto bloco é o pinga-fogo, é o bate-bola. Eu já volto. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela.
culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Eu gostaria de agradecer a você, telespectador do programa Panorama Político, pelo carinho e pela audiência. E venho desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo de muita saúde, paz, realização e conquista. Em 2014, pode esperar que o Panorama Político ainda tem muito mais para você. Quarto e último bloco, e agora é a hora do Pinga Fogo. Pergunto, responde de pronto. É a hora que a gente vai saber quem é Vladimir Garotinho. Vladimir, primeira pergunta. Não durmo sem? Ar-condicionado. Então somos dois. Eu gosto muito de... Pode estar o frio que for, que eu tenho que ligar o ar-condicionado. É um brigueiro lá em casa com a minha esposa, eu ligo, ela desliga, mas eu não durmo sem ar-condicionado. Realmente é um eletrodoméstico que veio facilitar a Quem vida inventou o humana. ar-condicionado era o cara, porque não dá para viver sem ar-condicionado hoje não. Realmente. É muito complicado. O sono é bem mais gostoso, né? Bem mais prazeroso. É verdade. Interessante. Tem algum livro de cabeceira que te inspira? Bíblia Sagrada? Bíblia Sagrada. Você gosta de ler a Bíblia, folhear? Confesso que já li mais. Hoje estou, às vezes, com pouco tempo, mas é o livro que está sempre na minha cabeceira. Importante. Tem algum filme que te marcou? Eu gosto muito de filme de drama e de comédia, mas assim, um filme que tenha me marcado não, mas eu gosto muito do gênero drama e comédia. Tem alguma boa recordação de sua infância? Ah, tenho várias, Charles. Graças a Deus eu tive uma infância boa. Eu me recordo muito da época que eu estudava no colégio Pica-Pau Amarelo aqui em Campos, que é o antigo, depois virou CEM, né? Centro Educacional Eugênio Moraes. Era a professora, dona da escola era a Dona Regina, uma escola que eu fui muito feliz ali quando criança, era ali na Lapa. Eu tenho muito boa recordação daquela escola. Gostava muito Dona dali. Regina, é importante lembrar que é mãe do... Como é que chama o filho dela, meu Deus? Memória minha. É do namorado da Carla Machado. Namorado de Carla Machado, ele mesmo. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome chamo dele de Lulu também. Santos. É. Lulu Santos. É um Mas amigo eu que tenho eu tenho. muito boas recordações daquela escola. E ela é gente boa demais. Ela é. Tem tempo que eu não a vejo, mas eu tenho muito boas recordações daquela escola. É realmente, é uma boa escola, deixou recordações boas em você. Família, o que representa para você? Família é tudo, Charles. A gente tem que ter o nosso porto seguro. A vida tem muitos problemas, o dia a dia é muito corrido. E a gente, para recarregar as baterias, precisa de família. Precisa estar em casa, precisa estar bem em casa para recarregar as baterias e continuar a seguir. Porque não é fácil. Seguir na vida hoje, todo mundo, independente de classe social ou de ensino superior ou ensino fundamental, incompleto, qualquer cidadão tem que ter uma família estruturada, senão hoje está perdido. É a base, o alicerce. É a base de tudo. Senão hoje fica perdido. O nome do Lulu Santos é o Marcinho da Terra Alta. Marcinho Terra. É isso. Lembrei do nome dele agora. Vladimir, o que te faz feliz? O que me faz feliz é eu estar bem com a minha família. Principalmente hoje eu casado, com uma esposa, 2 filhos. É eu poder chegar em casa cansado, receber um abraço, um beijo. É poder ver o sorriso dos meus filhos. É isso que me faz feliz hoje. É gratificante para você? Ah, é muito gratificante. Ser pai é a melhor coisa do mundo. Também, compacto da mesma ideia. É, muito bom. E o que te faz triste? O que me faz triste é a ingratidão. A pessoa ser uma pessoa ingrata, uma pessoa que não é leal com você, isso me faz profundamente triste. A política te trouxe esse sentimento? Trouxe, mas eu aprendi a conviver. É mais triste quando você tem um amigo talvez fora da política e que ele toma algumas atitudes que você não espera dele. Né? Mas a política a gente, de uma certa forma, já espera que isso possa acontecer na política. Mas o pior de tudo é na sua vida pessoal. Tirando aqui um pouco de política, falando da nossa vida pessoal, todos têm amigos fora do seu local de trabalho. O meu caso aqui, estou falando da política. Eu tenho minhas amizades, tenho minhas coisas fora da política. E para mim a ingratidão é uma coisa triste que... Machuca. Todo mundo sente muito quando é traído, principalmente por aquela pessoa que te gosta. Realmente. Você não seria capaz de perdoar qual atitude humana? Charles, sinceramente aqui, pode as pessoas às vezes achar que não é verdade, mas eu sou capaz talvez de perdoar qualquer coisa. Eu acho que Deus ensinou pra gente dessa forma. Eu sou uma pessoa que minha esposa diz que eu tenho um coração muito mole.
Porque eu, mesmo com aquelas pessoas que são ingratas, com aquelas pessoas que falam mal às vezes da gente, da meu pai, da minha mãe, eu consigo manter uma relação, eu consigo conversar. E eu acho que seria capaz de perdoar qualquer coisa. Assim, a gente só vai saber se vai conseguir perdoar depois que acontecer, né? Mas eu acho que eu saberia perdoar. Importante saber. Deus, o que representa na sua vida? Deus é a bola mestre, né, da vida de todas as pessoas. Eu acho difícil que aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, né? Eu acho que sem Deus na nossa vida a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus é importante para tudo. Deus é importante para você ter uma boa família. Deus é importante para você ter boas amizades. Eu acho que você deve sempre, antes de fazer qualquer coisa, pedir a direção de Deus para que Ele possa seguir na sua vida e você possa seguir a sua vida num caminho mais correto para se viver e também no caminho que você vai ter menos tropeço, porque tropeço todo mundo vai ter, tendo Deus ou não tendo Deus. Mas quando você coloca Deus na frente e pede orientação para Ele, você vai ter menos tropeço. Erra menos, né? Vai errar, de qualquer jeito, mas porque às vezes o caminho que Deus mostra, a gente insiste no outro ou até vai no caminho que Ele mandou, mas de uma forma diferente. Então errar, a gente vai sempre errar, porque nós somos humanos e vamos errar sempre, mas temos que buscar Deus. Sem Deus a gente não consegue viver. Realmente. Tem algum programa de fim de semana preferido? Hoje em dia, passear com os filhos no shopping. O shopping hoje se tornou a atração principal da casa. Todo final de semana tem que ir no shopping com os filhos. É certinho, aquele programa de fim de semana. É certinho. É bom interagir com a família, participar um pouco do crescimento das crianças. Almoça junto, deixa as crianças brincando no parquinho um pouco. Namorar um pouquinho também, ninguém de ferro. É verdade. É um bom programa. Alimenta algum sonho ainda não realizado? Tem algum sonho que você pretende realizar? Olha, Charles, eu pretendo ser prefeito dessa cidade um dia, né? Não sei quando vai ser, se vai ser daqui a 8 anos, 10 anos, mas eu pretendo fazer muito por essa terra, deixar na mão de Papai do Céu, se for da vontade dele, do povo também. Um dia chegarei lá. Alimenta esse sonho. Alimenta. Não tem essa vaidade por cargo, tanto que, como eu disse aqui no bloco anterior, se não for para ser candidato a deputado, não serei, né? Não vai ser uma coisa que eu estou impondo. Mas eu tenho um sonho, um desejo no coração de ser candidato a prefeito da cidade um dia. Não poderei ser na próxima, por questões de laço familiar. Mas um dia eu tenho esse desejo. É importante nós sabermos. Eu gostaria primeiro de agradecer a sua participação aqui no Panorama Político e queria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. Foi muito bacana conversar com você. Deixar uma mensagem aqui para todo mundo, principalmente para os mais jovens. Participem da vida pública. Interajam com o poder público, Charles, porque só vamos mudar as coisas a partir do momento que a gente começar a fazer parte dele. Só ficar reclamando não vai mudar as coisas. Então, interaja, faça parte, venha participar. Se você tem um partido, interaja no seu partido. Se não tem, procure o nosso partido ou qualquer outro partido. O importante é que você interaja para melhorar a sua vida. Realmente, essa mensagem vem para o jovem, que muitas vezes está aí sem saber qual caminho tomar, que profissão escolher. As decisões são muito difíceis na cidade. Só uma coisa, política não é profissão. Cada um tem que ser a sua profissão. Eu, por exemplo, sou publicitário, trabalho com publicidade até hoje, até para sustentar a minha família. Mas é importante o jovem, além da sua profissão, militar na vida pública, porque até na profissão dele, lá na frente, ele vai perceber que a política interfere. Então é importante ele tentar, de alguma forma, se interar no meio político. O político profissional também é um câncer na sociedade. Que tem que ser exterminado. Só vive da política, meu amigo. Não, que fim a gente pode esperar dessa história? Nada, coisa ruim. Vladimir, agradeço a você pela sua participação aqui e esse convite que foi feito você recebeu de pronto. E com certeza o Panorama Político está aqui aberto a outras oportunidades. Se você quiser vir aqui contar suas conquistas, trajetórias que foram conquistadas e com certeza está aqui de braços abertos a Mundo TV e todos os telespectadores. Obrigado, Charles. Realmente você me convidou, eu rapidamente me propus a vir aqui e sempre que convidar estarei presente. Será um prazer. Desejo sucesso nas suas empreitadas. Obrigado, amigo. Agradeço por tudo. E vocês que estão acompanhando o programa Panorama Político, continue com a gente. A Mundo TV tem uma programação feita para você.